aula, tá? Fora. Oi, quem me chama? É a Maria Eduarda. Oi, Duda. Deixa eu te perguntar, Sim. em questão sobre as provas, porque a gente já era para estar em período de prova, né? Sim. Só que como aconteceu isso, a gente não sabe também quando vai acabar. Aí o que a senhora acha? A senhora acha que vai, sei lá, dar online ou esperar acabar isso tudo? Olha, Duda, eu vou ser bem sincera com você e com todo mundo. Eu, Hannah, honestamente, não recebi nenhum posicionamento em relação a essa questão de prova. Como você bem falou, tanto vocês quanto o pessoal do Fundamental teriam passado já pelo período das provas, da P1. Então, nós nem não sabemos como vai funcionar. Se vocês vão receber alguma avaliação por meio digital, se, por exemplo, o conteúdo da P1 pode ser ampliado, já que a gente está entrando já no capítulo 3, sendo que nós ainda nem fizemos a P1. Então, assim, isso ainda está muito incerto. Eu sei que é muito ruim não ter uma organização a longo prazo, assim, a gente não tem uma visualização do que vai acontecer nas próximas semanas, mas é basicamente isso que a gente tem nesse momento, assim, o que nós sabemos é que para essa semana e para a semana que vem nós vamos continuar com as aulas virtuais. Agora, em relação às avaliações, avaliação semanal, prova, trabalhos extras, enfim, a gente não tem ainda muito ainda definido o que vai ser feito, tá? Mas eu quero que vocês não se preocupem com isso nesse primeiro momento. Eu quero que vocês mantenham a cabeça de vocês super bem para que vocês possam compreender e continuar avançando no nosso conteúdo. Então, no momento certo, vocês vão receber essa direção, vocês vão receber essas informações e pode ter certeza que nós, professores, a direção, a coordenação, estamos todos super empenhados para ajudar, porque afinal de contas estamos todos juntos nessa, todo mundo no mesmo barco. Então, podem ficar tranquilos que não vai ser nada prejudicial para vocês, não. A gente está tentando, ao máximo, resolver e solucionar as questões que estão aparecendo para que vocês não sejam prejudicados, né? Tá bom? Olha só, qual foi do Free Fire? Que Free Fire, gente? Que Free Fire? Eu sou leiga de jogos, não sei. Tá falando grego pra mim. Free Fire. Gente, pelo amor de Deus. Ah, eu sei que é um jogo, mas. Não, eu fui jogar no celular da minha sobrinha. Nossa, tia, você não sabe jogar isso. Para, me dá meu celular de volta. Não, tá? Vamos lá, queridos, porque a nossa vida segue, tá bem? Então, eu acredito que todos vocês estão aí com o livro aberto na página 50 do nosso capítulo 3 desse livrinho nosso bonitinho, tá bom? Da FTD. E que tenham também um caderno, caso vocês queiram fazer algumas anotações, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma pausa aí no chat em relação à conversa de Free Fire pós-aula, tá bom? Então vamos dar continuidade. Bom, meu povo, nas nossas últimas aulas, nós falávamos, primeiramente, sobre as principais categorias geográficas ou conceitos geográficos. Nós falamos sobre o conceito de espaço geográfico e como ele se torna um espaço geográfico, né? Porque, inicialmente, todo espaço existente no universo é considerado um espaço natural, já que, inicialmente, eles não sofreram interferência humana, mas que, por conta do avançar das técnicas, o homem passou a ser capaz de influenciar, alterar esse espaço antes natural em espaço geográfico. Então, nós já falávamos sobre isso algumas semanas atrás. Nós falamos também já sobre o conceito de paisagem, sobre o conceito de lugar, sobre o conceito de território. Na nossa última aula, nós até fizemos exercícios também sobre aquela questão de socialismo, capitalismo. Nós discutimos um pouco sobre essas ideologias e como que elas se fazem presente no mundo atual. Tudo isso nós já falamos. Hoje, nós vamos tentar compreender o mundo, principalmente num contexto do século XX. Principalmente num contexto onde o processo chamado de globalização se faz presente. E quando nós falamos desse processo de globalização, ele traz muitos aspectos positivos. Graças à globalização, nós temos um avanço ainda maior das técnicas. Graças à globalização, nós temos acesso a culturas, a espaços que antes eram muito distantes de nós. Mas nós temos que compreender também que a globalização tem seus aspectos negativos.
E um desses aspectos é o aprofundamento das desigualdades socioeconômicas no mundo. É evidente, é perceptível nas mais diversas esferas do mundo que existem países que são desiguais, tanto internamente quanto em relação a outros países. Hanna, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é, vamos pegar o exemplo do Brasil. Se nós analisarmos o Brasil socioeconomicamente, ou seja, as condições sociais e econômicas da população brasileira, nós vamos identificar que nós temos claramente desigualdades. Porque nós temos a existência de classes sociais no Brasil. Nós temos aquelas classes mais ricas, mas nós temos também as classes mais pobres. Ao mesmo tempo, nós conseguimos também perceber uma desigualdade no papel político e econômico do Brasil em relação aos chamados países centrais. Por exemplo, os países da Europa Ocidental, né? Por exemplo, o Reino Unido, a França, a Alemanha, Estados Unidos, né? Aqui na América. Então, a desigualdade que nós vamos tratar nesse capítulo é tanto no quesito interno dos países, quanto em relação entre os países. Tranquilo até aí, gente? Dá o joinha aí se estiver tudo tranquilo. Todo mundo já sabe onde dá o joinha, hein? Só clicar no Reactions. Eu consigo ver que está tudo bem, tá bem? Acredito que está tudo certo. Vou dar sequência aqui. Show! Davi falou, Rafael, Breno, Kaique disse. Onde, Hanna? Lá embaixo, onde aparece a imagem de vocês, tem uma opçãozinha assim de Reactions. Aí tem uma carinha feliz. E aí dá para vocês clicarem. Isso, a Lolo clicou aí e apareceu o joinha dela, tá? Tá não, o Prior foi eliminado. Duque tá revoltado que o Prior foi eliminado. Pois é, Duque, que vida que segue. Mas vamos dar continuidade aqui à questão da desigualdade, né? Observem aí, já que vocês estão com o livro aberto, observem aí na página 51 e na página... Ou melhor, na página 50 e na 51. Nessas duas páginas, nós temos o que nós chamamos de infográficos. Oi? No computador tem o joinha. Não sei se para quem está pelo celular tem, porque eu nunca entrei no Zoom pelo celular. Mas vamos dar continuidade aqui. Nessa página 50 e na 51, tem um infográfico que tenta provar, consegue, através de dados estatísticos, como que se dá a desigualdade no mundo. Observe comigo na página 50. Nessa página 50 tem imagem de uma balança. Em um lado da balança nós temos um homem e no outro lado da balança nós temos 7 pessoas ou mais, né? Um grupo de pessoas. E aí vocês estão vendo que o lado da balança que tem uma pessoa apenas está mais pesado do que o lado da balança que tem mais pessoas. Hanna, e daí? E daí que ele está te dando uma informação. Que informação é essa? Que uma ou poucas pessoas têm mais peso do que um grupo muito maior de pessoas. Como assim, Hanna? Vamos analisar isso através dos dados que ele nos dá. Observem que do lado extremo mais à esquerda desse gráfico aqui, ele diz assim, olha, 0,7% de quê? De pessoas, tá? Do mundo. Tem mais de 1 milhão de reais ou dólares, ele não fala aqui, né? Ele não diz. Mas tem mais de 1 milhão, eu acredito que seja em dólares. Ele diz lá no título, em dólares. Então, 0,7% da população do mundo tem mais de 1 milhão de dólares. Em outras palavras, no mundo nós temos poucas pessoas com muito dinheiro. Agora analisa o outro extremo desse gráfico, essa partezinha em verde. Ele diz assim, 68,7% da população mundial tem menos de 10 mil dólares. Ou seja, nesse outro extremo desse gráfico, eu tenho muitas pessoas, mas com pouco dinheiro.
Resumo da história. O que ele está querendo dizer para a gente através desse gráfico? A relação entre quantidade de pessoas e distribuição das riquezas no mundo é uma proporção inversa. Como assim? Poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas têm pouco dinheiro. Hannah, e daí? E daí que isso evidencia que a distribuição econômica do mundo é super desigual, tá bem? E como que você prova ainda mais a desigualdade? Ele continua dizendo, na barra aí, nessa parte mais inferior, tanto a página 50 quanto a 51, ele lista quais os países, onde essas pessoas mais ricas moram. Então, principalmente Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, China, perdão. E aí vai. Basicamente, nós temos os chamados países centrais se destacando aqui. Ou, em outras palavras, a maior parte dos milionários do mundo se concentram nos países que outrora foram metrópoles naquele período colonial, tá bem? Então, desde lá do século XV, esses países ocupam uma posição de destaque porque possuem uma renda elevada, ou melhor, a sua população possui uma renda elevada, tá bem? E ele dá, por fim, uma imagem aqui nessa página 51, um mapa, na verdade, que ele mostra o PIB per capita. PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de tudo que um país produz. Quando ele fala que é PIB per capita, é uma conta que funciona assim. É uma soma de tudo que o país produz, ou seja, a quantidade em valor do que o país produz. Por exemplo, o Brasil atualmente, o PIB do Brasil é cerca de 2 trilhões, um pouco mais de 2 trilhões de dólares, tá? Dividido pela quantidade de pessoas no Brasil. Tá? Então, no caso, seria 210 milhões de pessoas. Então, fazendo essa conta, nós chegaríamos ao resultado da renda per capita, ou melhor, do PIB per capita. E aí ele dá uma distribuição, ele mostra quem tem uma posição melhor em relação a essa renda per capita, o PIB per capita, e os países que se encontram melhor e os que se encontram pior, tá bem? Então, nós conseguimos observar que os que têm um menor PIB per capita são principalmente os países da Ásia Meridional, que é onde se encontra a Índia, do Sudeste Asiático, uma boa parte da África, né? Na América do Sul, nós temos o destaque da Bolívia, com um PIB per capita bem baixo. Então, basicamente, nesse infográfico, ele nos dá dados estatísticos que nos provam que existe desigualdade no mundo. Tranquilo? E aí nós vamos avançar para a página 52. Então, pula aí a página, vira aí, e parei na página 52. Bom, entendido que a partir de um contexto de globalização, ou seja, a partir do século XX, nós temos o aprofundamento das desigualdades no mundo, é importante entender que essas desigualdades, elas são capazes de dividir o mundo. Ou, na linguagem geográfica, são capazes de regionalizar o mundo. Como assim regionalizar? O que é regionalizar o mundo? Regionalizar significa pegar uma determinada área e dividir essa área de acordo com critérios específicos. Eu vou dar um exemplo que talvez facilite o entendimento, tá bem? Pense no caso do Brasil. O Brasil tem aquela forma linda de um bife, não é isso? Então imagina aí no formatinho do Brasil. Imaginou? Então tá. Imaginando essa forma do Brasil, esse formato do território brasileiro de um bife, se você pensa, por exemplo, nos biomas brasileiros, você consegue lembrar que ali no Nordeste nós temos a Caatinga, no Sul nós temos os Pampas, no litoral nós temos a Mata Atlântica, no Centro-Oeste, ali na parte mais central do Brasil, nós temos o Cerrado, e na pontinha ali em Mato Grosso nós temos Pantanal. Na região norte nós temos a Floresta Amazônica. Opa, o que eu fiz foi, peguei o território brasileiro
e dividir ele em grupos menores de acordo com qual critério? Biomas. Tranquilo? Agora, eu posso pegar o mesmo Brasil, o mesmo bifezinho, nosso território brasileiro, e dividir ele, por exemplo, de acordo com os climas. Então, eu vou identificar qual parte do Brasil possui clima tropical de altitude, qual parte do Brasil tem um clima subtropical, qual parte do Brasil tem um clima equatorial, ou seja, o mesmo território brasileiro agora tem uma outra divisão, tem outros subgrupos se comparado com a regionalização anterior, que foi a dos biomas. Então, o mesmo território ele pode ser dividido ou regionalizado de acordo com critérios distintos. Depende do seu interesse. Então, você define qual critério que você quer regionalizar o Brasil. Tranquilo? Isso serve para o Brasil, mas para qualquer território. Nesse capítulo aqui, nós vamos falar sobre a regionalização do mundo. Ou seja, como que os países podem ser agrupados? De acordo com quais critérios? Tá? Existem inúmeras formas de regionalizar o mundo. Como eu disse, de acordo com critérios distintos. Tá bem? A aula tá acabando? Não, gente, tá não. Tá não, Jean. Temos 40 minutos de aula. Ainda temos mais 15. Tá? Tá não, vai dar certo. Seguimos então. Olha só. Então, falando sobre essa regionalização, lembra que eu comentei com vocês na aula anterior, se eu não me engano, 2 semanas atrás, sobre a Guerra Fria? Naquele contexto geopolítico, você chegou agora, Jean? Ai, meu Deus. Mas não tem problema, essa aula vai ficar gravada e depois você pode ver o início, tá bom? Para você acompanhar desde o início. Seguindo, então, quando nós falamos daquele conflito que foi a Guerra Fria, um conflito geopolítico que durou de 1945 até o início da década de 90, o mundo estava basicamente dividido em 2 blocos, o bloco socialista e o bloco capitalista, e tinha aqueles países não alinhados, que não queriam nem ser de um lado, nem defender um lado, nem defender o outro. Nesse contexto, especificamente em 1950, existiu uma regionalização chamada de Teoria dos Mundos. Está aí na página 52 do livro de vocês. Teoria dos Mundos. O que foi essa Teoria dos Mundos? Basicamente, foi a divisão ou regionalização do mundo de acordo com a posição dos países em relação ou ao socialismo ou ao capitalismo. Então, o critério para a regionalização nessa teoria dos mundos foi basicamente o posicionamento dos países em relação a essa oposição entre capitalismo e socialismo. Como assim, Hanna? Essa teoria dos mundos regionalizou o mundo todo em 3 grandes grupos. Primeiro mundo, segundo ou terceiro? Diga, Maria. É dúvida? Maria Eduarda Batista? Se for dúvida, me fala, tá bom? Então, se... Não, é porque o seu microfone estava aberto, eu pensei que você queria tirar dúvida. Ah, tá. Então eu tô louca mesmo. Olha só. Então, nessa teoria dos mundos, o mundo ele foi dividido em 3 grandes grupos. Primeiro mundo, segundo e terceiro. Quais países faziam parte desses 3 mundos? Bom, o primeiro mundo significava, ou fazia parte dele, os países que eram favoráveis, apoiavam os Estados Unidos. Eram aqueles países que faziam parte do bloco capitalista. Segundo grupo, eram os países, que era o segundo mundo, né? O segundo mundo era formado pelos países socialistas. E o terceiro mundo eram os países não alinhados. Alguns livros chamam esses países não alinhados de capitalistas subdesenvolvidos, ou seja, eles adotavam uma postura capitalista, mas eles não queriam se declarar como apoiadores dos Estados Unidos, tá bem? É isso. Então,
essa é a primeira regionalização do mundo que nós vamos falar nesse capítulo. Essa teoria dos mundos que surge em 1950, que divide o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Tá bem? Bom, mas como nós sabemos, a globalização, ou melhor, a Guerra Fria acabou, início da década de 90, e nesse mesmo início da década de 90, a globalização começa a tomar forma. Bom, se a teoria dos três mundos, essa regionalização dos três mundos, fazia parte de um contexto de Guerra Fria, mas se no início da década de 90 a Guerra Fria acabou, então significa que essa teoria dos três mundos, ela caiu em desuso. Perfeito. Isso de fato aconteceu. Alguns livros ainda chamam alguns países de os países do primeiro mundo, mas é meio estranho eles falarem países do primeiro mundo porque acabou a Guerra Fria. Então não tem essa de países capitalistas apenas. Por quê? Não existem, ou melhor, existem pouquíssimos países socialistas. Grande parte dos países do mundo se tornaram todos capitalistas. Então não faz mais sentido eu ter essa divisão de três mundos, entendem? A Lolo Vitória, Lohane, me pergunta aqui, não entendi por que dessa divisão. Show, eu explico sim, Lohane. Por que dessa divisão? Na verdade, você dividir uma área é para que você possa entender quais características são particulares daquela área, ou seja, só aquela área possui aquelas características. Isso te faz entender como que uma área pode ser diferente da outra. Bom dia, Suzana! Dê um bom dia para Suzana, gente! Então, Lohane, você diferenciar ou regionalizar o mundo é importante para que você entenda as características particulares de cada uma dessas regiões, tá? Quando a geografia ela surge como ciência no mundo, ela surge estudando o mundo a partir das regiões. O que os navegantes faziam, né? Muitos navegantes tinham um caderninho de anotação e todos os lugares para onde eles iam, perdão, eles faziam uma série de anotações sobre aquelas áreas. Então, faziam anotações sobre o clima, sobre a vegetação, sobre os animais, sobre a população nativa. Então, a partir disso, foi possível dividir o mundo em áreas distintas. Me entende? Então, regionalizar o mundo é fundamental para que você possa entender as particularidades de cada uma dessas regiões. É basicamente isso. Tá bem? Depois você me diz aí se você conseguiu compreender, tá? Vamos em frente, então. Então, se essa lógica de três mundos terminou, Hannah, então não surgiram outras regionalizações? Ótimo, ótimo. Ainda bem, deu certo. Então, claro, surgiram outras regionalizações. Como eu falei, Guerra Fria acabou, então parou de fazer sentido utilizar essa divisão do mundo em três, né? Primeiro, segundo e terceiro mundo. Mas outras regionalizações foram surgindo, tá? Na página 53, antes de falar sobre essas novas essas novas formas de regionalização, nessa página 53 destaca a seguinte coisa. Com o fim da Guerra Fria e esse início da globalização, as desigualdades se aprofundaram. Por que eu digo isso? Porque com a globalização, alguns países tiveram ainda mais destaque político, econômico, tecnológico, cultural e por aí vai, enquanto outros países continuaram meio que subalternizados, deixados de lado, me entendem? E isso é um problema. Isso é um problema porque você aprofunda a desigualdade. Isso é um problema porque a globalização acabou não permitindo que os países tivessem uma oportunidade igual de estarem inseridos nessa lógica de trocas a nível mundial. Tranquilo? Isso aí, Suzana. Isso aí, Maria Júlia, presta atenção. Então, esses países que estão subalternizados, esses países que saíram mais prejudicados dentro dessa lógica de globalização, eles acabam, por exemplo, necessitando de empréstimos. E aí pega empréstimo, por exemplo, com o FMI, pega empréstimo com o chamado Banco Mundial. Como assim, Hannah? FMI, Fundo
Monetário Internacional. Basicamente, é uma organização composta por aproximadamente 120 países, e cada um desses países, eles emprestam dinheiro, eles juntam dinheiro, cada um dá um pouquinho, então eles têm uma reserva bancária, uma reserva de capitais, e eles emprestam esse dinheiro para países que precisam pagar dívidas externas. Então, vamos imaginar o seguinte, eu, Hannah, eu tenho uma dívida com um banco, e aí o Hugo tem dinheiro e eu sei que tem dinheiro. Eu vou chegar lá no Hugo é meu amigo, falar, poxa, Hugo, ô amigo, tu não sabe, tô com uma dívida e eu preciso pagar ela. E os juros do banco estão me deixando louca, porque minha dívida cresce a cada dia mais. O Hugo é meu amigo, o Hugo vai falar, Hannah, claro, pelo amor de Deus, é lógico que eu te empresto. Mas sempre tem um mais, né? Sempre tem o pontinho, pontinho, pontinho. Mas olha só, Hannah, eu vou te dar um prazo para que você me pague, porque né, eu posso precisar desse dinheiro. Então, olha só, teu prazo vai ser X para você me pagar esse dinheiro. Você vai ter que cortar gastos de investimentos sociais, ou seja, para com isso de querer ajudar a sua população, investir em saúde, educação, corta tudo isso, porque você tem que pagar a dívida comigo. Então, o FMI faz isso com os países endividados, tá? Eles emprestam dinheiro, mas por outro lado, eles impõem uma série de medidas na linguagem econômica, medidas de austeridade. Então, é vantajoso pegar empréstimo no FMI, porque o país paga a sua dívida, mas, por outro lado, é prejudicial porque ele fica sendo mandado pelo FMI. Já o Banco Mundial é uma outra forma de você conseguir empréstimo, dos países conseguirem empréstimos. Então, perdão, se um país quer empréstimo para investir nos setores básicos do seu país, como saúde, educação, saneamento, infraestrutura, ele pode pegar dinheiro emprestado com o Banco Mundial, e o Banco Mundial é um pouquinho mais legal, tá? Ele te dá o empréstimo, te dá longos prazos para pagar a juros menores do que o FMI, tá bom? Então, o FMI é para pagar dívida, enquanto o empréstimo do Banco Mundial é para você investir nos setores básicos do seu país. É isso. Tranquilo? Bom, avançando aqui um pouquinho, falando sobre as novas formas de regionalização, na página 55 tem uma outra forma de regionalização que surge no contexto pós-Guerra Fria, que é a regionalização ou a divisão do mundo no sentido norte-sul. Olha aí no mapa, se vocês perceberem, eu já vou responder as dúvidas, tá? Alguém me perguntou aqui, a Lohane, vou responder sua dúvida, Lohane. Essa divisão norte-sul, na verdade, é norte-sul entre aspas, né? Porque a linha que divide o norte do sul é uma linha meio irregular, né? Tanto que ela vai até lá embaixo para poder incluir a Oceania. Mas quando eu divido o mundo em norte e sul, basicamente os países que estão no norte não significa o norte geográfico, hemisfério norte, mas sim os países que têm um bom desenvolvimento socioeconômico, basicamente. Enquanto quem está no sul, nessa divisão norte e sul, são países que são mais dependentes socioeconomicamente desses países do norte, tá bem? Lohane fala assim para mim, o FMI faz parte da ONU ou é uma organização separada? Então, Lohane, tem profundas relações com a ONU, tá bem? Não pertence diretamente à ONU, mas tem profundas relações, tá bem? Então, essa é a segunda forma de regionalização. Nós falamos da divisão primeiro, segundo e terceiro mundo e falamos aqui dessa norte-sul. Na página 5, 6 do livro de vocês, fala da regionalização mais atual, que é a regionalização aonde nós temos a divisão do mundo em áreas de influência, aonde é possível destacar a existência de países centrais, países periféricos e países semi-periféricos. É a página 5, 6. Aonde, perdão, os países centrais são os que têm bons índices de desenvolvimento industrial e tem uma boa condição, que fornece uma boa condição social para a sua população. Os países periféricos ou subdesenvolvidos são os países que têm uma péssima industrialização, então tem uma indústria muito precária e contam com índices sociais muito ruins também. E os semiperiféricos são um meio termo ali entre os centrais e os periféricos. Os semiperiféricos são aqueles que têm um bom desenvolvimento industrial, mas não há uma boa distribuição de renda, a condição social da sua população ainda não é muito boa, tá?
Então, nós temos essa nova classificação ou regionalização do mundo de acordo com o critério industrial e social. Tranquilo? Deixa eu dar uma olhada aqui nas dúvidas, porque o nosso tempo está acabando. Eu deixei de responder alguém, gente? Se eu deixei, pode abrir o microfone e falar comigo, tá bom? Então, na aula que vem, nós vamos dar continuidade a essas outras formas de regionalização do mundo e entender ainda mais essas desigualdades existentes. Eu peço a vocês que vocês façam hoje, ou até a nossa próxima aula, os seguintes exercícios. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Marquei. Na página 66 do livro de vocês, só um minuto. A Lohane pediu para eu sorrir para tirar um print. Na página 66, faça um exercício 4, que fala sobre a teoria dos mundos. Que mais? Deixa eu ver. Só o 4 por enquanto, tá? Porque os outros assuntos eu ainda vou aprofundar na próxima aula. Tá bem, meus amores? Ai, gente, 40 minutos passa tão rápido. Eu não sei se eu vou aguentar, não, gente. Eu acho que eu vou pedir 2 horas de aula. Tô brincando, tá? Vou ter que dar meu jeito, porque tem que ser 40 minutos de aula. Mas é isso. Qual a página do exercício? O exercício, página 66. Exercício 4 para a próxima aula. Façam, tá? Que eu já começo a aula na semana que vem, pedindo para que algum de vocês responda a questão. Meu povo, vão me derrubar aqui o Zoom. Ai, meu Deus! Um beijo, até semana que vem, bons estudos e boa próxima aula com a Silviana. Beijo, meu povo. Fiquem com Deus.